estudos revelam que a causa número 1 de infelicidade moderna é a falta de significado. E eu acho mesmo que o propósito e o significado, e nós sentimos que estamos a contribuir pelo menos para que o nosso quadradinho melhore, é o combustível para a performance e para nos sentirmos bem. Eu acho que nós como seres humanos temos uma necessidade inata de sentirmos que estamos a contribuir para o mundo. As pessoas dizem que muitas vezes o burnout vem também não de trabalhar demasiado, obviamente que tem que ser tudo com conta, peso e medida, mas de não ter esse sentimento de propósito. As pessoas não estão bem, como nós não estamos bem, nós criamos sistemas disfuncionais. Nós hoje em dia temos acesso à mesma informação num dia que antes tínhamos num ano, e eu acho que isto cria muita ansiedade, e por isso é que o stress agudo se tornou muito crónico, e depois isto leva tudo àquilo que é a depressão e o esgotamento, e por aí fora eu comecei a perceber que as pessoas estavam miseráveis no local de trabalho e fazemos o melhor que conseguimos com as ferramentas que nós temos, e que a vida é mesmo essa construção, e que felicidade não é sentirmos só emoções positivas o tempo todo. Esta é a nossa 6ª temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? Sim, cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios. Mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Aposto que, tal como eu, passa a vida a correr contra o tempo e a sua energia já teve melhores dias. Para estas coisas, normalmente eu recomendo a Ashwagandha da Dr. Vegan. É um suplemento adaptogéneo que naturalmente nos vai dar mais energia, mais vitalidade, e por isso na sua próxima corrida, pare numa farmácia para levantar este produto. Vou deixar-lhe aqui mais informações na descrição do episódio. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a Madalena Carey. Olá! Olá, obrigada pelo convite. Então, tu vais-nos falar sobre felicidade. Conta-nos como é que tu vieste parar a este mundo, como é que surgiu esta ideia, porque deve ser, de quem te vê de fora, parece algo super giro de se poder trabalhar, mas ao mesmo tempo uma coisa muito abstrata e muito diferente de pessoa para pessoa. Como é que se trabalha um conceito que é tão diferente para um bem comum? Logo direto à pergunta, não é? Um conceito super giro é o que as pessoas pensam, mas depois quando começamos a escavar um bocadinho, as pessoas começam a perceber que é um bocadinho uma abordagem positiva para aquilo que eu acredito que é o maior flagelo hoje em dia nas organizações, são as maiores promotoras de falta de saúde mental. Eu acredito que é isto que se passa. E também não é tão subjetivo assim, não é? Portanto, eu comecei a estudar um bocadinho o que é a ciência da felicidade, a psicologia positiva, a ciência do bem-estar, e isto tudo aplicado ao trabalho, e começo a perceber que há coisas muito concretas que nós podemos fazer, há definições concretas, ferramentas concretas que podemos usar enquanto líderes, que na realidade ajudam aqui a criar uma operação que seja mais propícia ao florescimento das pessoas nas organizações. Como é que eu vim parar aqui? Resultado de toda uma história de vida que já contei várias vezes, tenho sempre medo de me repetir. Eu acho que podemos fazer essa ponte, até porque os episódios do podcast são gravados cá, e ainda há bocado estávamos a falar do Profiler antes de gravarmos, e acho que também pode ser giro as pessoas ouvirem, porque lá está, não sei se foi aí que conheci o teu trabalho, eu acho que já tinha ouvido outras entrevistas antes, e acho que realmente é uma ponte muito gira. Fiquei mesmo a pensar nisso, porque nós não estamos bem, emocionalmente nós não estamos bem, e o que é que tem que mudar? Sim, exatamente. E eu, olhando para as organizações, aquilo que eu vejo é este coletivo, este sistema, que é uma família, que é uma equipa, que é uma organização, é o resultado de muitos estados individuais somados entre si, não é? E aquilo que eu vejo é que nós temos que mudar o indivíduo para mudar o coletivo, e depois temos que mudar o coletivo. O coletivo em si também já mudou o indivíduo. E primeiramente as pessoas não estão bem. Como nós não estamos bem, nós criamos sistemas disfuncionais. Uma organização. E eu acredito que tudo começa em nós.
E por isso é que a minha história de vida também vai um bocadinho por aí. As pessoas olham para mim e eu acho que há bocado dizes isto, não é? Tenho uma abordagem positiva e por aí fora, mas foi algo que eu cultivei, portanto, eu a crescer. Eu fui diagnosticada com depressão aos 10 anos de idade, desde muito nova, e foi algo que sempre me acompanhou. A minha mãe levou-me a vários psicólogos, mais tarde psiquiatras, fui a muitas terapias alternativas, tal era o desespero. E na realidade eu ia ganhando algumas ferramentas, mas nada funcionava. Eu depois mais tarde percebi porque não partia de mim também. Ok. Também era esse teu sistema onde tu estavas Exatamente, inserida. exatamente. Que era uma estrutura muito funcional, mas eu não me conseguia sentir bem. E há um dia que eu decidi ir para o outro lado do mundo, só porque sim, ver o que é que a vida me ia trazer, e aí eu decidi fazer por mim. E foi aí que eu comecei a estudar saúde mental, psicologia positiva. Não sou psicóloga, ok? O meu trabalho é muito focado nas organizações, liderança, e psicologia positiva, mas não numa ótica de terapeuta. E há um dia que eu volto a Portugal e as pessoas olham para mim, ela está diferente, está mais plena, algo que se passou. A vida corria-me bem lá fora. Entretanto, passei por várias organizações, algumas tóxicas, outras não tóxicas. E quando volto a Portugal, porque tinha estudado coaching e tudo mais, começo a receber pedidos de ajuda de pessoas para os ajudar a otimizarem as suas vidas. E começo a fazer alguns processos de acompanhamento e é aí que eu percebo que a maior fonte de infelicidade das pessoas tinha a ver com o trabalho. Ou tinham culturas muito tóxicas, e isso é difícil, não é? Portanto, vai corroendo aqui com aquilo que é a nossa autoestima, a nossa confiança, a nossa performance e por aí fora. Ou muitas vezes também tinham culturas fantásticas e não sabiam valorizar, que era o meu caso. Eu venho de um privilégio, a minha família é fantástica e eu nunca soube valorizar, e por isso é que eu costumo dizer que a psicologia positiva a mim me salvou e depois o viver em propósito me curou. Portanto, acho que esta coisa da felicidade no trabalho tem muito a ver com propósito ou falta dele também. Não sei se depois queres ir por aí. E foi aí que o conceito de felicidade no trabalho surgiu, porque realmente ocupa uma figura tão central na São nossa tantas vida. horas, não é? E sim, portanto, às vezes não nos sentimos bem e criamos sistemas disfuncionais, outras vezes estamos em ambientes tóxicos que depois também fazem de nós pronto, corroem aqui com várias coisas. Sim, podem corroer ou até influenciar-te para, se calhar, começares a pensar de uma determinada maneira ou a agir de uma determinada maneira Exatamente, que não vai-nos fazias, não é? formatando, não é? Eu Sim. costumo sempre dizer, nós não nos podemos curar no sistema em que ficamos doentes. E às vezes é preciso sair da ilha para ver a ilha e para cultivar substratos mais positivos no teu cérebro. Então foi assim mais ou menos que tudo surgiu. E estavas a falar de propósito e de falta dele, o que é que tu sentes? Como é que tu consegues perceber se realmente a pessoa tem uma falta de propósito, não é? Porque isso às vezes é o que se associa à parte da depressão, a pessoa não ter Sim. motivação, não ter vontade de sair, parece que realmente falta um propósito, mas Sim. será sempre assim? Sabes que estudos revelam que a causa número 1 de infelicidade moderna é a falta de significado. E eu acho mesmo que o propósito e o significado, e nós sentimos que estamos a contribuir pelo menos para que o nosso quadradinho melhore, é o combustível para a performance e para nos sentirmos bem. Eu acho que nós como seres humanos temos uma necessidade inata de sentirmos que estamos a contribuir para o mundo, não é? E por isso é que especialmente as novas gerações, porque agora os modelos de trabalho também já permitem, o que elas querem é contribuir, não é? E temos lideranças mais antigas a dizer, mas agora querem todos ser diretores de um dia para o outro. Se calhar não os podemos promover no título, mas podemos promovê-los nessa envolvência e nessa contribuição e neles sentirem que aquela tarefa tem um impacto direto, não é? Que são ouvidos e por aí fora. E agora esqueci-me o que era a pergunta. Estava-te a perguntar da questão do propósito ou de falta dele, não é? Sim. E há muitas teorias, não é, no que toca ao burnout e à depressão, que nos dizem realmente nós podemos, eu costumo sempre dizer, nós podemos trabalhar muito, mas nós não temos que estar sempre em esforço. E eu acho que quando nós temos essa sensação de contribuição, de que aquilo que estamos a fazer está a mudar pelo menos o nosso mundo, aquela célebre frase, quando nós temos um forte porquê, nós conseguimos aguentar qualquer como, não é? Sim. Então sentimos-nos mais inspirados.
As pessoas dizem que muitas vezes o burnout vem também não de trabalhar demasiado, obviamente que tem que ser tudo com conta, peso e medida, mas de não ter esse sentimento de propósito. E eu acho que eu gosto sempre de ir um bocadinho atrás e analisar porque é que agora se fala tanto sobre propósito, não é? E a questão é que o mundo mudou. E à medida que o mundo vai mudando, nós também nos permitirmos, se calhar, sermos mais conscientes ou verbalizarmos mais aquilo que são as nossas necessidades internas. Então, se as gerações mais antigas que passaram por aquilo que foi, por exemplo, a Revolução Industrial, trabalhavam para manter aquilo que era a sobrevivência, os nossos pais e avós passaram por aquilo que foi a Revolução Tecnológica e trabalhavam para manter status e padrões de vida, as novas gerações, nós, com tecnologia, hoje em dia podemos viver de hobbies que antigamente não podíamos, é mais fácil, não é? Com os novos modelos de trabalho em que podemos estar a trabalhar de Portugal para a França a ganhar mais, aquilo que nós queremos é uma qualidade de vida e viver em propósito. E estas gerações estão a acordar as gerações anteriores, não é? Eu também quero isso, eu também queria isso, mas a sociedade não me permitia. E então acho mesmo que é o combustível que inspira as pessoas. Mas por outro lado, essa reflexão é super interessante, só que também me leva a pensar, tu vês gerações cada vez mais novas, embora possam ter essa facilidade, gerações cada vez mais novas a falarem sobre depressão, sobre estados depressivos, que às tantas não percebes, é como as doenças, parece que há mais cancros, ok, mas há médicos que dizem, mas antes não se sabia, não se diagnosticava. Claro. E aqui é a mesma coisa, será que agora por se falar diagnostica-se mais? Ou estamos a ter realmente uma crise de muito mais incidência de depressão? Eu acho que não podemos nunca ter uma visão É isto ou túnel aquilo, não é? sobre as coisas. Eu acho que como a felicidade e como ao bem-estar, que é um construto, eu acredito que a infelicidade e o mal-estar também é um construto. Seja de genética, seja de circunstâncias de vida, seja das nossas próprias atividades intencionais. E nós normalmente diagnosticamos sempre o que é que são as causas de mal-estar. Então nós conseguimos ver, nós somos seres hiperconectados hoje em dia. Primeiro, nós costumamos sempre dizer, é preciso diagnosticar. Nós, como seres humanos, nós não fomos programados para ser felizes. Nós, se andarmos para trás no tempo da savana, nós somos assim a refeição mais deliciosa de um tigre esfomeado. O nosso cérebro está literalmente programado para estar em constante estado de alerta para aquilo que são os fatores ameaçadores à nossa sobrevivência. Então nós, como seres humanos, já temos essa predisposição de sobrevivência, de nos prestarmos sempre atenção naquilo que é negativo primeiro. Depois temos uma causa super premente de infelicidade moderna, que é a constante comparação social. Há um estudo de Harvard Business School que pergunta a vários milhares de participantes: preferia viver numa comunidade em que o salário médio fosse 25 mil dólares, porque é lá na América, e você ganhasse 50 mil dólares, ou numa comunidade em que você ganhasse 100 mil dólares, ou seja, mais em valores absolutos, mas a média salarial era 200 mil dólares. E toda a gente, não é toda a gente, mas mais de 50% das pessoas prefere ganhar menos, 50 mil, só para ganhar mais. Acima. Exatamente. Isto é um bocadinho irracional, que é literalmente esta constante comparação social que depois está chapada nas nossas caras através das redes sociais. E eu acho que esse é mesmo, e está mais do que estudado, que os ecrãs, as redes sociais, esta tecnologia é literalmente a droga do século XXI. Está comprovado que ativa os nossos centros de recompensa como a cocaína faz. Então aquilo que está a acontecer é que nós somos todos drogados, é isto que se passa, não é? Há um estudo muito interessante que revela que nós olhamos 157 vezes por dia para o telefone. Se nós pensarmos que dormimos 8 horas, isto quer dizer que nós, entre 9 a 10 minutos, estamos sempre a olhar para o telefone. O que é que acontece nos 9 minutos em que nós não estamos a olhar para o telefone? Nós estamos naquele estado de reabilitação, em que estamos ansiosos, estamos irritados, queremos ir ao fazer o refresh, queremos ir ao scroll, para nos alimentarmos desta constante comparação social. E o nosso cérebro, eu acredito que não está programado para esta informação. Nós hoje em dia temos acesso à mesma informação num dia que antes tínhamos num ano. E eu acho que isto cria muita ansiedade e por isso é que o stress agudo se tornou muito crónico. E depois isto leva tudo àquilo que é a depressão e o esgotamento e por aí fora. Portanto, eu acredito que é uma conjuntura que nos leva a estes estados e não tem só a ver com o nível de trabalho.
é também vivemos num ritmo frenético, temos milhares de bolas e esta ditadura da perfeição, lá está, alimentada pelas redes sociais que eu dizia há bocado, em que temos que ser mães perfeitas, mulheres perfeitas, falo no meu caso, não é, de feminino, mas que tenho uma equipa, que tenho clientes e portanto És são demasiadas, tens de ter um negócio exatamente, perfeito, não é? demasiadas bolas no ar, e às tantas não é possível. Eu costumo dizer, nós já não somos baratas tontas, nós parecemos galinhas sem cabeça pelas ruas da amargura, muitas vezes deixamos de ter essa bússola norte. Eu acho que nós temos é que dar um passo atrás e simplificar. É muita coisa, é muita coisa. Sim, eu acho que nesse aspecto as gerações dos nossos pais e avós ensinam-nos uma tranquilidade, que para eles também é frenético este ritmo, mas eles também são influenciados, não é? Sim, A sim. minha avó tem WhatsApp. Sim. Tem 90 e tal anos, tem WhatsApp. Claro. Portanto, eles também são influenciados por estas coisas. Não, Ela eu acho também que vê o Instagram. há coisas boas, eu acho que tudo na vida é bom e mau, não é? A tecnologia é bom se não for em demasia. É o que eu digo, eu também não quero os meus filhos eu tenho um filho de 7 anos e estou naquela dualidade. Quando é que se dá o telefone? Quando é que se dá o iPad? Mas depois também não queres que sejam info-excluídos. Portanto, eu acredito que é sempre ali naquele sweet spot, naquele ponto de equilíbrio, mas é muito difícil porque nós, como seres humanos, temos que ter uma maior regulação emocional, temos que nos policiar muito mais, porque isto é algo que tomou conta da nossa vida. E torna-se difícil gerir. E isto depois influencia muito aquilo que é a nossa performance no trabalho também, porque está a influenciar muito aquilo que é o nosso foco, que por sua vez influencia aquilo que é a nossa atenção e por sua vez influenciar aquilo que é a nossa atenção moral e ética para com as pessoas também. Porque alguém vem falar connosco e nós já não estamos ali, não é? Alguém vem pedir um conselho e nós estamos ao computador e nem olhamos para as pessoas, e isto vai deteriorando tudo aquilo que são as interações no local de trabalho. E sociais, não é? Porque tu vês muitas pessoas a almoçarem com o telefone ao lado e sempre que há uma notificação, o telefone nem sequer está virado para baixo, não é? Sim. Há uma notificação, tu és interrompida na conversa que estás a ter, e isso acontece cada vez mais. Sim. E como é que surgiu, tu foste para fora, tiveste este percurso, estudaste tanto, como é que surgiu a Happiness Business School? E como é que vocês, eu acho interessante isso e às vezes penso, como é que, como falávamos no início, como é que tu, sabendo que cada pessoa tem a sua história de vida e está a passar pelos seus processos, como é que vocês em equipas conseguem trabalhar essa cultura e eventualmente chegar a cada pessoa individualmente? Sim, esse é o trabalho. Por isso é que não é difícil, mas dá trabalho. Surgiu, como eu te disse, naqueles meus processos de acompanhamento, eu comecei a perceber que as pessoas estavam miseráveis no local de trabalho e que era realmente a maior fonte de stress. Isso depois impacta tudo o resto. E que não tinham tempo para a família. Há um conceito muito interessante hoje em dia que já deve ser ouvido falar, que é o conceito de salário emocional. O que é que isto quer dizer? É tudo aquilo que uma empresa pode dar a um colaborador que não seja uma remuneração financeira, mas que alavanque o vínculo emocional à empresa. Porque o que é que acontece hoje? As pessoas estão muito desconectadas. Há um estudo da Gallup Workplace, que é das entidades mais reconhecidas a nível de organização, de investigação organizacional, que diz que 70% das pessoas estão desmotivadas e não se interessam por aquilo que fazem. Portanto, o que é que estamos a fazer? Estamos a picar o ponto. Estamos ali em presentaísmo, não é? A ver quando é que chega às 5 da tarde ou às 6 da tarde. Então, a proposta devia ser um bocadinho diferente. Mais liberdade para que as pessoas possam gerir aquilo que é o seu tempo com responsabilidade, com flexibilidade, com agilidade. Um dos grandes problemas é que o trabalho se tornou uma prisão para as pessoas, não é? Então a proposta é: deixem as pessoas gerir o seu tempo, deixem as pessoas gerir o seu trabalho e criarmos aqui modelos de colaboração menos hierarquizados. Mas depois é isso, percebermos que uma organização não são estruturas estáticas, porque não são feitas de máquinas, são feitas de pessoas. O que é que são pessoas? São seres vivos. O que é a característica mais essencial dos seres vivos? É a integridade. E o que é a integridade? É o estado de estarmos por inteiro. Saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde psicológica, estão todas interconectadas e uma não acontece sem a outra. Então nós precisamos de olhar individualmente para cada pessoa e perceber o que é que esta pessoa precisa, não é? Se eu ontem não era mãe, eu hoje já sou mãe, eu já preciso de coisas diferentes e valorizo coisas diferentes. E é esta monitorização que nós antes standardizávamos que agora já não podemos standardizar. Então o que nós começámos a fazer, nós temos várias certificações, temos
2 certificações, Happiness Manager, Chief Happiness Officer, temos um MBA de 6 meses em Felicidade Organizacional e temos todo um trabalho de uma oferta corporativa que fazemos, seja ao nível de liderança de topo, liderança intermédia, mas também depois promover muita psicologia positiva em cada um, porque muitas empresas também que fazem mais e melhor e as pessoas continuam a queixar-se. Mas o que nós desenvolvemos foi um roadmap, uma framework, não sei dizer estas palavras nunca em português, peço desculpa, mas um passo a passo para ajudar departamentos de RH e líderes a fazer aquilo que é uma estratégia de bem-estar organizacional, em que vai literalmente fazer uma auditoria a cada estágio do ciclo de vida do colaborador, perceber quem é que são as minhas pessoas, qual é que é a sua rotina diária, qual é que é os maiores desafios a nível de cada estágio daquelas pessoas, de acordo com os desafios, perceber quais é que são os indicadores de performance que eu quero melhorar. Será que é a felicidade? Será que é a satisfação? São coisas muito distintas. Será que é a produtividade? Será que é reduzir o absenteísmo? Ou que eles sejam mais produtivos? O que seja. De acordo com isso, estratégias de salário emocional, depois guiamos as empresas, porque as pessoas valorizam, acima de tudo, respeito, honestidade, uma liderança empática, não é? E portanto há tanta coisa que nós podemos fazer como empresas, que não seja só dar benefícios e fazer aumentos, mas que na realidade vão ajudar as pessoas a terem vidas mais confortáveis e mais ágeis e a conseguirem integrarem a sua vida pessoal e a sua vida profissional, que é algo que nós temos estado a fazer há muito tempo nas organizações, é separar. E já nem sequer se fala de work-life balance, não, isto é mesmo uma integração. Eu, Madalena, sou a mesma pessoa de manhã a fazer uma máquina de roupa em casa que sou à tarde se calhar a mandar um e-mail, e isto é preciso ser entendido pelas organizações. Os meus problemas, por mais que eu tente, não ficam em casa. Então, olharmos para o problema de cada um nas organizações é o problema de todos. Por mais que nós achemos que não, porque aquilo vai impactar a performance de todos. Então, se calhar, se pudermos ser facilitadores de mais educação, de mais ajuda, de serviços que possam ajudar ao nível, seja de psicologia, se pudermos fazer esse trabalho, sim, agora cada pessoa valoriza coisas diferentes, e por isso é que nós também precisamos de organizações que não tenham um líder com uma equipa de 20 ou 30 pessoas. Deviam, no máximo 5 pessoas, é assim o ideal, 6, 7, mas mais do que isso, já dizia o Jeff Bezos, o diretor da Amazon, que diz, se não consegues dividir uma pizza com a tua equipa é demasiado grande, não é? Porque nós não nos conseguimos, sim, as pessoas querem ser ouvidas, nós precisamos fazer este trabalho de monitorização, de check-in, e para isto é preciso tempo, e por isso é que surgiram estas novas posições de gestores da felicidade e diretores da felicidade que trabalham com os diretores, supervisores, coordenadores de equipa para manter toda a gente on track, porque os departamentos de RH tornaram-se muito administrativos, nada contra, mas muito administrativos, e nós precisamos de funções a full time para pessoas e cultura, porque na realidade as pessoas são quem nos dá os resultados. Exato. E ouve-se muito, pelo menos agora, trabalhadores, sei lá, se calhar da nossa idade, a queixarem-se das gerações mais novas, a dizerem que são muito reivindicativos, são muito mais difíceis de trabalhar, e que se calhar, às vezes eu penso, mas eles têm razão. Tem algumas coisas que às vezes não é? Mas eles têm razão em muitas coisas que eles dizem. Eles, na cabeça deles é formatado de que uma das prioridades é eles estarem bem. Sim. Não é a cultura das horas extra. Claro. Não é? É difícil. Todas as gerações têm coisas ótimas e coisas não tão boas. Eu acho que o nosso papel é irmos retirar um bocadinho de cada uma e criarmos ali equipas de alta performance. Para isso precisamos de humildade intelectual, precisamos de mais empatia no local de trabalho, que para mim é muito mais do que sentir as dores dos outros. Percebemos que nós todos temos mapas mentais diferentes e todos nós vemos o mundo por umas lentes diferentes. Fazemos associações a conceitos diferentes e, portanto, se nós criarmos essa cultura de empatia, torna-se mais fácil. Mas nós nas empresas somos, especialmente com as novas gerações, coitados, eles têm muita coisa boa. Claro que também têm coisas a melhorar, o espírito de sacrifício, se calhar resiliência, mas eles têm muito mais oportunidades. Eles, se calhar, hoje despedem-se e amanhã têm outro trabalho, seja aqui, seja lá fora, por causa desta globalização, os novos modelos de trabalho. E do imediatismo. Que as tecnologias permitem. Exatamente. Não é? Então nós somos muito rápidos a criticar e muito lentos também como líderes a desenvolver, a fazer coaching e por aí fora. E eu acho que é aí que reside um bocadinho
esse equilíbrio. Mas sim, estas novas gerações vêm... também temos que ver que elas são o produto do mundo, elas são a herança do mundo, se tu pensares bem. Estamos em guerra, foi uma pandemia, quer dizer, um mundo cada vez mais bipolarizado, não é? Portanto, elas sabem, têm perfeita noção que isto pode acabar amanhã. Não é? Então o problema, não é o problema, eu acho que aqui o que acontece é que o papel que o trabalho tem na nossa vida mudou para elas, não é? Exato. Se antes era uma figura central, se era um meio de sobrevivência, agora é mais uma coisa que nós fazemos para viver a vida, não é? Portanto, elas não querem viver para trabalhar, querem trabalhar para viver, e eu acho isso muito razoável. Sim, por isso é que eu digo, eles têm razão. Têm e eu, razão. às vezes, quando reflito um bocadinho sobre isso, ou quando vejo pessoas que me são Sim. muito próximas, gerações mais novas, eu percebo que às vezes a perspectiva deles é: a minha mãe tem uma depressão, toma medicação há não sei quanto tempo, eu não quero ficar assim. Sim. E às vezes eu penso, isto é um motivo muito válido. E é verdade. É muito válido, mas às vezes nós, para chegarmos a uma gratificação, também precisamos ali de um período de resiliência, e são nesses períodos difíceis que nós cultivamos as maiores ferramentas na vida, aprendemos as maiores aprendizagens, passo o eufemismo, e isso também é preciso ser cultivado nelas, porque a maior parte das vezes a vida é uma construção e vamos colhendo os frutos, não é? E se de repente tudo é imediato, aliás, não é possível, e portanto elas próprias depois desenvolvem esses sintomas depressivos porque percebem que não conseguem ter tudo imediato. Então acho que nós temos que cultivar aqui esse equilíbrio e também pararmos de romantizar. Aquilo que eu vejo que as novas gerações também fazem é romantizam uma vida sem dor. E não é nada disso que nós pregamos na Happiness Business School, é precisamente o contrário, não é? O contrário, que é fazermos o melhor que conseguimos com as ferramentas que nós temos, e que a vida é mesmo essa construção, e que felicidade não é sentirmos só emoções positivas o tempo todo, porque alegria é uma emoção positiva. Para mim felicidade não é. Felicidade é um estado mental, é uma construção, não é? Lá está. Tem tudo a ver com diferentes dinâmicas entre genética, circunstâncias de vida, atividades intencionais, ou seja, práticas, hábitos, rituais que nós implementamos no nosso dia-a-dia, nutrição, a qualidade do sono, exercício, pensamento, mindset, portanto, várias coisas que nós podemos fazer que nos vão ajudar aqui a gerar mudanças sistémicas para que nós depois consigamos criar substratos mais positivos e criarmos este estado mental, ou estado de espírito, que queiram chamar, positivo. Portanto, para mim, felicidade é uma construção. Acho que nós podemos ser pessoas felizes com dias e momentos de dor, e eu acho que as novas gerações às vezes confundem um bocadinho isto de temos que estar sempre a sentir emoções positivas. Não é possível, até porque as negativas têm o seu papel, lá está, estado de sobrevivência, muitas vezes questões de alerta, não é possível, e portanto acho que temos que fazer aqui mais coaching, mas temos muito a aprender com elas. Sim, sim, e eu acho que essa questão de redes sociais, por exemplo, também influencia muito essa sensação permanente de que o outro está sempre bem ou tem a vida perfeita, não é? E que se tu estiveres numa posição um bocadinho mais em baixo, se calhar já estás para trás, já não estás bem. Sim, pois há essa curadoria das redes sociais, não apenas ao nível de vidas pessoais, mas de vida profissionais também. Temos no LinkedIn, não é? Hoje em dia somos todos gurus disto e experts daquilo, e que se estamos sentados em casa e não estamos a atingir mais e mais e mais, não é? Eu acho que esse é o grande problema, é que nós... Eu tenho uma frase que é: nós, no que toca ao bem-estar e à felicidade, nós somos uma sociedade que se voltou para fora quando a felicidade vive dentro de nós, e achamos sempre que o nosso valor interno depende do título que nós temos, do status que isso nos dá, do salário que nós ganhamos, e na realidade nós vemos tanta gente que chega ao pico de carreira e pensa: eu não estou feliz, não é? E tanta gente que prefere viver um bocadinho com menos, mas ter uma vida mais calma, mais realizada, fazer aquilo que eles realmente gostam. No fim do dia perguntam-se: isto vale tudo a pena? Para quê, não é? Toda a gente chega ao leito da morte e diz a única coisa que eu mudava era trabalhava menos e estava mais com quem eu gostava, não é? Portanto, se calhar eu acho que está na altura de pormos as coisas um bocadinho em perspectiva, mas também pararmos nós próprios de cultivarmos esta coisa de que temos uma vida perfeita e só fazemos essa curadoria nas redes sociais, e nós próprios, a partir de nós próprios também mostrar se calhar os dias menos bons, não é? Para trazermos essa realidade, porque eu acho que é isso que
que traz ansiedade às pessoas, que é olharmos para o lado e pá, que vidas perfeitas, eu devia atingir aquilo, não é? Então eu acho que nós começámos a viver dessa maneira não autêntica, não é? A tentarmos atingir os objetivos que os outros atingiram enquanto desrespeitamos, defraudamos os nossos, tentar corresponder às expectativas dos nossos pais, das famílias, dos amigos, enquanto defraudamos as nossas próprias expectativas e a viver de acordo com os valores dos outros que não são os nossos, não é? Então estamos a desrespeitar, e eu acho que é este desrespeito que muitas vezes cria essa insatisfação, essa pressão, porque nos sentimos um bocadinho sozinhos, não é? E pronto, isto às vezes torna-se um bocadinho insustentável, porque depois ires de embate, não é? E saíres um bocadinho do pacote é difícil, é preciso muita coragem. Sim, coragem e estado de alerta, não é? Ou de atenção, o respeito contigo próprio, porque eu acho que essa reflexão, por exemplo, eu noto que desde que fui mãe, eu acho que constantemente faço essa reflexão, não só depois de ter tido a primeira, como depois de ter tido a segunda, depois às vezes até coisas muito pequeninas, como estar sem elas numa viagem, qualquer trabalho, e depois-te a pensar, compensa, não compensa, quero continuar. Não é? Às vezes eu penso isso. Eu antes nunca tinha sintomas de culpa, por exemplo, se fosse jantar fora com umas amigas. Isso foi uma coisa que só surgiu. E eu acho que não é saudável ter esses sentimentos, porque acho que faz parte desse equilíbrio. Mas, por exemplo, começou-me a surgir já uma fase muito mais tardia, elas já um bocadinho mais crescidas. E às vezes penso, realmente, quando nós estamos atentos às nossas emoções e como é que nós nos estamos a sentir, nós conseguimos muito mais facilmente direcionar a rota e ter essa percepção do estou feliz aqui, prefiro trabalhar menos, ou prefiro trabalhar mais, ou quero estar mais em casa. Mas isso não deve ser muito fácil, mesmo até como cultura. Primeiro partilhares isso com a tua equipa, porque lá está, não estás propriamente a defraudar a equipa, a expectativa da família, mas talvez a expectativa do teu chefe, que se calhar te ia promover e que se tu deres abertura para uma conversa dessas, pode já não o fazer. Portanto, para algumas pessoas não deve ser muito fácil. Aí é assim, canais de comunicação têm que ser abertos. Eu acho que tudo acontece naquilo que é comunicação autêntica, vulnerabilidade, quando nós baixamos as nossas barreiras, automaticamente o outro faz o mesmo, e na realidade aquilo que eu tenho percebido, e é muito interessante porque nós damos muita formação e as nossas formações às tantas parecem uma catarse, porque assim, é tudo a chorar. E o que eu começo a perceber é que nós, nas organizações e como adultos, nós somos um bando de traumatizados que não resolveram os seus problemas de infância. Na realidade é isto. Então é muito giro, porque depois quando vemos egos inflados, na realidade se calhar são inseguranças que não resolvemos, e portanto estas dinâmicas têm muita premência naquilo que são, tudo aquilo que é a interação de equipas. Mas é isso, é trazer mais comunicação, mais vulnerabilidade. Eu costumo sempre dizer, o comportamento que nós temos na vida, nas nossas equipas, mesmo com os nossos chefes, é o comportamento que nós toleramos. E eu acredito muito, e nós muitas vezes desempoderamos-nos. Eu acredito que qualquer um de nós pode criar a vida com que sempre sonhou. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, às vezes não chegamos lá ao ponto, mas podemos se calhar chegar a metade do caminho, não é? Só que nós não fazemos esse planeamento. Porquê? Porque nós estamos em constante estado de reação. E eu acho que aqui a mudança de paradigma é nós começarmos a trabalhar nesta prevenção. E prevenção requer tempo, não é? Para nós próprios fazermos esse assessment que tu estavas a falar. E também trazer alguma relativização de que este diagnóstico, este assessment e estas perguntas que nós nos vamos fazendo estão aqui para a vida. Isto é um trabalho para a vida, porque primeiro tiveste a tua filha, depois tiveste a tua, eu também tenho 2, depois tiveste o segundo, que se calhar já veio diferente, já despoleta questões diferentes, depois vem um cliente que reage de uma certa maneira, depois tens um chefe e depois vais mudar de chefe, e portanto isto é um trabalho. Eu acho que nós estamos nesta vida para trabalhar. Portanto, eu acho que nós também temos que nos desapegar dessa coisa de hoje temos a vida perfeita, não toca, não. Eu acho que é um trabalho contínuo e este desenvolvimento é contínuo, e portanto acho que trazer também algum desapego para aquilo que é a adversidade, para aquilo que são as crises existenciais, vai sempre acontecer. E quando nós tivermos alguma coisa que já está perfeita, já somos mestres naquilo, eu acho que vamos ter outra situação para resolver. E eu acho que é cultivar esse estado de desapego, traz-nos também muita paz, e eu associo muito este estado de felicidade a um estado de paz. Não sei se respondi.
Sim, sim. Não, eu acho que é exatamente isso, é tu sentires. Eu às vezes digo isso que é uma espécie de uma plenitude. Tu sentes-te bem, tu tens sempre coisas a melhorar, a mudar, ou que ajustarias de uma determinada forma se Exato. pudesses, mas isso não significa que tu não possas estar bem Exatamente. nesse estado. Por Exatamente. muito que queiras crescer ou que queiras chegar ali, o processo é para ser Exatamente. apreciado, não é? É o processo, e eu acho que só conseguimos encontrar essa plenitude quando, ok, temos resultados, mas usufruímos da viagem, da jornada, do processo. E eu acho que isso é a mudança que tem que ser feita. É o momento presente aqui e agora, porque nada traz mais ansiedade do que nós estamos sempre a projetar lá ao fundo. Deixamos de viver. Uhum. Então mais vale morrermos agora, não é? Sim. Portanto, Sim, senão acaba por mas não sim, fazer sentido nenhum. E nessa catarse, tu sentes que há resistência a ir para determinadas zonas quando vocês muita, estão a tentar trabalhar? muita. Acredita, não é Às muito vezes, fácil tu expor-te emocionalmente especialmente com colegas de trabalho. É isso? É Um, isso. e especialmente se tiverem chefes no mesmo grupo. Portanto, isto é algo. Para algumas equipas é muito produtivo, para outras não é produtivo. Depois tem a ver com temos um ambiente que é psicologicamente seguro ou temos um ambiente que é psicologicamente perigoso, não é? Portanto, esse assessment tem que ser feito. Mas coisas bonitas acontecem. Eu acho que lá está, porque nós trazemos essa vulnerabilidade para cima da mesa e de repente começamos a desconstruir os diferentes mapas mentais, traz muita receptividade. Porque muitas vezes também apontamos o dedo ao líder, mas o líder é só mais uma pessoa. O líder pode não estar contente na sua função, tem na maior parte das vezes as mesmas dores que todos os colaboradores e muitas vezes também está ali entre politiquices, não é? E portanto é uma pessoa que está ali muito sujeita à pressão. Mas sim, treinamos muito ao nível de mentalidade e empoderamos muitas pessoas, não apenas ao nível de mindset, mas ao nível de vamos reestruturar aqui a operação, porque eu costumo sempre dizer, felicidade no trabalho não tem nada a ver com pormos uma mesa de matraquilhos ali, ou uns puffs super giros e uma decoração muito, ou mesas de ping-pong, ou fruta na cozinha, não tem nada a ver, ninguém nunca disse, eu fiquei naquela empresa porque as maçãs eram ótimas, quer dizer, isso não acontece, não é? Mas muitas vezes é olharmos para aquilo que são os pontos de dor das pessoas, ouvirmos e acionarmos, portanto, retirarmos. Se a burocracia é um problema, que é um bicho-papão nas organizações, como é que eu posso amenizar isto, não é? Posso reestruturar processos? Se a liderança é tóxica, como é que eu posso amenizar isto, não é? Posso eu implementar, sendo uma liderança intermédia, se tenho um colaborador que é tóxico, posso ser eu mais consequente, não é? Portanto, ensinarmos, darmos ferramentas também para sermos mais consequentes. Se estamos em constante reatividade, vamos criar aqui uma cultura de planeamento, portanto, gestão de tempo, otimização de prioridades, portanto, trabalhamos numa ótica transversal, mas o grande problema é sempre ao nível da mentalidade. Sim, porque isso, como dizias, somos todos traumatizados, não é? Isso já vem muito Medos, atrás, não sim, é? sim, sim. E é muito giro quando começamos a abrir esse espaço de partilha. E é muito giro, nós muitas vezes fazemos um exercício que é, começamos uma formação, seja de 3 dias, uma semana, 6 meses. Estamos, imagina, 10 pessoas em contexto corporativo. E nós e perguntamos, há quanto tempo é que estou no mercado de trabalho? Tu me fala, imagina, estás há 20, eu estou há 20 e vamos fazendo esta soma. Às vezes temos, se for um grupo grande, temos mais de 1000 anos de sabedoria ali. Então é trazermos muito para a mesa que esta formação não é apenas aquilo que nós vimos aqui trazer, é uma construção. Nós vimos facilitar, vimos moderar, vimos relembrar, vimos criar canais de comunicação e a formação é o que vocês também fizerem dela e vocês têm muita coisa para oferecer. Temos aqui muitos anos de sabedoria coletiva. Então aí também abre espaço para as pessoas trazerem o melhor delas para a mesa, sabes? E esse nível de empatia, de repente de humildade intelectual que temos em relação ao outro, a perspectiva dele pode ser tão válida quanto a minha. E é muito giro. Nós temos muitas frameworks e muitas ferramentas, mas aquilo que eu mais gosto é de ver essa conexão no fim do dia. E a verdade é que quando tu depois tens essa conexão e te envolves naquilo que é um propósito comum, as pessoas vão dar o litro umas pelas outras. E para mim é a maior beleza. Eu costumo sempre dizer que o sucesso de uma formação é quando tu olhas, ou de uma empresa, é quando tu olhas para uma empresa e uma equipa diz nós. Não é a empresa e nós,
E a empresa nós como empresa, aí percebes logo se a cultura é positiva ou não. Sim, sim. E, Se a pessoa se sente uma parte integrante. Sim, no fim do dia somos todos pessoas, não é? E é muito giro, fica em sala de formação, às vezes nos despimos do senhor doutor ou dos fatos e gravatas e de repente, passado um bocadinho, somos só ali humanos e essa para mim é a grande magia. Sim, isso é verdade. E com o teletrabalho sentiste que houve mais dificuldade a criares uma cultura positiva, a ver essa felicidade no trabalho? Porque aqui também é um bocadinho dispar, não é? Porque enquanto se calhar tens pessoas que valorizam muito e lá está, e para elas é importante ter essa flexibilidade para estarem felizes, se calhar tens outras que é completamente o oposto e elas gostam é de estar em grupo e de sair de casa e terem uma rotina, e, portanto também deve ser difícil para uma empresa trabalhar mais uma isso. vez, sim, mais uma vez é no equilíbrio. Uma pessoa que está full time em teletrabalho é uma pessoa que está propensa a um grande nível de isolamento, a não ser que esteja num cowork, mas não vai fomentar tão bem aquilo que é uma conexão humana com aquilo que é a sua equipa. Podem dizer que sim, daquilo que é a minha experiência com todas as empresas que nós trabalhamos, não. E isso depois tem impacto também, nós somos seres sociais e isso tem um grande impacto naquilo que é depressão também, ansiedade, desmotivação. Não é? Portanto, nem todos temos a disciplina para estar full time num trabalho. Mas depois também o que eu vejo é que também nós gostamos de uma boa dose de agilidade e flexibilidade e liberdade para escolher quando ir ao escritório. Portanto, mais uma vez, é no equilíbrio. Diria que ali 2, 3 dias por semana no escritório ou em casa, aquilo tem que fazer sentido para as pessoas. O que é que eu vejo que são os riscos do trabalho remoto? É muito giro, mas é mais difícil de gerir. E a maior parte das pessoas, se não tiver check-ins regulares e essa parte mais operacional de reuniões semanal, muitas vezes perde-se. E então aí eu acho que nós conseguimos ver bem a distinção entre os colaboradores que estão ali a puxar a carroça para a frente e os colaboradores que só estão a picar o ponto, e isto pode ser polémico dizer, mas é verdade porque acontece bastante, não é? Então isto é um desafio acrescido para as pessoas. Naquilo que nós fazemos na minha equipa é meio-meio. Vão ao escritório normalmente, é quando querem, mas definiram, não é? Portanto, acho que é esse equilíbrio conseguimos que as pessoas sintam uma boa dose de liberdade e que giram os seus horários, mas depois também vão ao escritório e nós conseguimos criar essa conexão. Engraçado, porque nós conseguimos fazer trabalho mais produtivo e de foco em casa, porque na realidade não temos aquelas interrupções, é verdade. Mas depois nós, para nos sentirmos o maior pico de inspiração a dar o litro para aquela empresa, nós precisamos estar conectados a quem trabalha connosco, senão nós inconscientemente começamos a desvincular. É a minha experiência, não precisa de ser uma verdade universal. Sim, mas sim, é mas a nossa também é quando nós trabalhamos muito remotamente e quando estamos juntos é muito mais giro. Claro, até porque é assim, aquilo que é a nossa definição, a minha definição de felicidade no trabalho é fazermos o que nós gostamos, com quem gostamos e da maneira que nós gostamos. E a felicidade no trabalho para mim assenta em 2 pilares, que é resultados e relações. Resultados não é ao nível de métricas de negócio, é literalmente, eu quando for dormir, vou pôr a minha cabeça na almofada, tenho o estilo de vida que eu queria ter, tenho o lifestyle que eu queria ter, tenho flexibilidade, sinto-me reconhecida, sinto-me valorizada, sinto que tenho progressão de carreira, gosto do que faço, não gosto. E depois é com quem nós trabalhamos, e eu acredito que a maior riqueza da vida está nas relações, e é daí que nós tiramos o maior significado também na vida. Se nós de repente eliminamos esse fator, isso vai deteriorar bastante aquilo que é também a nossa performance, e por isso é que se diz hoje em dia que a nova geração é mais propensa para a solidão, é por causa disto mesmo. Sim, e porque também é mais difícil de tu delinear os teus limites, porque enquanto podes ter pessoas que são muito produtivas e são muito certinhas, etc., também vais ver as outras pessoas que almoçam em frente ao computador, não param sequer para respirar, se calhar acabam de trabalhar muito mais tarde nos dias em que estão em teletrabalho também por causa disso,
Eu tive muitos pacientes que no pós-férias se queixavam e diziam, bem, olha, tive o tempo todo a responder a telefonemas e mensagens e e-mails Sim, porque ninguém respeita as férias agora, sim, porque é como se estivéssemos só em teletrabalho. Esquecem-se que nós estamos em teletrabalho, sim. estamos de férias. Ninguém respeita, eu costumo dizer, ninguém vai respeitar nunca os nossos horários nem a nossa agenda. Portanto, nós temos que ser os máximos guardiões, não sei, peço desculpa. Como é que é? Guardiões. Guardiões. Disso, não é? Portanto, nós é que temos de ter essa disciplina e nós é que temos que aprender a dizer que não, com empatia, claro. Sim, e a guardar a nossa agenda. Mas é realmente, eu costumo sempre dizer, quanto mais trabalhamos, menos produtivos somos. Isto é claro como água, não é? Há um estudo muito interessante que diz que, na realidade, nós não conseguimos trabalhar mais do que 6 horas por dia. Tudo o resto é só estar no escritório. Estamos a dizer que estamos a trabalhar 12 e 16 horas, mas na realidade não estamos. E trabalho de foco mesmo, só conseguimos até 3 horas. Então, se calhar temos que repensar assim. Eu acho que o trabalho deveria ser algo que já não é transacional à hora, não é? Eu, Madalena, tenho X tarefas para fazer e tenho um trabalho para fazer, seja de desenvolvimento ou não. Então, eu vou fazer esse trabalho, seja em 3, seja em 8, mas eu é que decido, não é? Porque eu não tenho o mesmo ritmo que tu. Se calhar eu faço uma tarefa em 3 horas que tu fazes numa, não é? Então porquê que estamos ali a picar o ponto, não é? As pessoas podiam estar, olha, a descansar 2 horas, mas há muita gente que até tem medo de sair às 6 da tarde porque é mal visto, tem que ficar até às 8. Então, imagina o que é que elas poderiam estar a fazer nessas horas para recuperarem aquilo que é a sua vitalidade, digamos assim, que eu acho que é isso que nós mais temos que nutrir, é este corpo, não é? Que depois vai dar os resultados e às vezes esquecemos disso. Sim, porque lá está, quando nós estávamos a falar um bocadinho em off ainda, eu senti que fazia sentido nós conversarmos sobre este tema, porque realmente a forma como nós nos alimentamos hoje em dia é muito mais influenciada pela forma como nós nos sentimos do que propriamente pela nossa fome, quase. E portanto eu vejo que há muitos distúrbios de comportamento alimentar que às vezes só vêm daí, não é? Lá está aquilo que dizia, as pessoas comem bem de manhã até chegarem a casa, chegam a casa é um descalabro. E depois só fazem as neiras, porque até programaram o jantar, mas como já comeram tanta porcaria, dizem, eu já nem janto, porque eu já nem tenho fome. Claro, isso ainda vai prejudicar ainda mais. Vêm irritados do trabalho e vai tudo. Sim, literalmente vêm descompensar tudo aquilo que se calhar não deitaram cá para fora, não disseram, não souberam como. Exatamente. Eu acho que tem muito mais a ver com isso. Se tu sentes isso ao fim do dia, provavelmente porque tu não sabes como mudar. E é isso que nós também ensinamos muitas nós não trabalhamos só com lideranças, trabalhamos muito com os colaboradores em geral, para dar ferramentas que seja de regulação emocional, seja de mindfulness, de atenção plena, seja de autoconsciência, de nós percebermos o que é aquilo que nos desregula completamente, qual que é o portfólio de coisas boas que nos vão resgatar a nossa sanidade mental. Eu, se calhar, se estou num ambiente tóxico, numa reunião, ou se recebo um e-mail que me passo da cabeça completamente que isto acontece o tempo todo, que eu já respondi, já quis fazer recall, já não pude, aquilo já tudo me enervou. Nós, às vezes, não temos noção que se calhar podemos ir fazer uma caminhada logo a seguir, podemos fazer um exercício de respiração. E é isso que eu vejo das empresas, é que nós temos, nas empresas e na vida das pessoas, nós temos plataformas para tudo e mais alguma coisa. Temos algoritmos, temos Zooms, temos WhatsApps, temos isto e aquilo. E aquilo que mais falta é esta capacidade de nos regularmos emocionalmente e de como é que nos tocamos a nós, primeiro aqui e agora, e ao outro aqui e agora. E depois chegamos a casa e isso é tudo uma compensação externa. Portanto, mais uma vez começa tudo em nós. Mas tens razão. Sim, eu acho que acontece assim mesmo. E eu, às vezes, quando eu estou em consulta, lá está, eu também não sou psicóloga, mas digo à pessoa, mas tinha que responder ao e-mail naquele momento. Não dava para responder tipo no dia a seguir de manhã e dormir sobre o assunto e refletir sobre o que é que quer dizer. Sim. Exatamente. E há tantas ferramentas, olha, podemos passar um e-mail ao colega do lado que é mais zen, há tanta coisa que nós podemos fazer, até não conseguimos ter essa maneira de estar, mas sim. Sim, ou mesmo chegares a casa e conversares com a pessoa que tens em tua casa, que é uma pessoa com quem convives e se calhar provavelmente, à partida espero, gostes de trocar ideias. Ei, olha, o que é que achas? O que é que eu digo? Como é que reagirias nesta situação, não é? E se calhar esse já é um momento que gera também conexão com a outra pessoa, que te tranquiliza e no dia a seguir respondes. A pessoa se calhar nem vai ver a tua resposta no próprio dia porque também está irritada com aquela conversa e pensa, amanhã vejo isto. E portanto isto é todo um... Tem que partir de nós também esse partir pedra de lá está, mas isso tem muito a ver com aquilo que é a nossa cultura da reação.
que também nos foi, mas mesmo nas empresas, não é? Já viste o e-mail, já fizeste, já naquela pressão, e portanto nós achamos que temos que fazer tudo chega e nós temos que fazer tudo na hora. E às vezes tem que partir de nós, lá está, esses limites e esse fazer diferente. E da minha experiência é difícil, mas as pessoas acabam por respeitar. E não só respeitar, como admirar e como fazer igual, porque na realidade é o que toda a gente quer fazer. É ter mais limites e ter uma vida mais calma, não é? Quando nós aprendemos a trabalhar nesse estado de prevenção, de calma, de respeito pelo outro, as coisas fluem de uma maneira que é bom para todos. Exato. Olha, e última pergunta em relação a estes conceitos que nós temos estado a falar, estados de alerta, maior consciência, etc. Muitas pessoas acham que são assim conceitos mais alternativos, mais shanty, não sei o quê. E portanto eu gosto sempre de dizer que nós não estamos a falar de nada disso, não é? Estamos a falar simplesmente em coisas básicas dos seres humanos que se calhar, se a pessoa pensa assim é porque muitas vezes as emoções foram reprimidas no seu contexto familiar, não é? Nunca foram habituados a conversar sobre o que é que se passava no dia, a lidar com emoções mais chatas e reprimem muito. E é possível ensinar emoções, como lidar com as emoções em qualquer idade? Não deve ser fácil, como costumam se dizer. Em qualquer idade, sim, se calhar não em qualquer perfil. Não é aquela velha história, burro velho não aprende línguas, não é? Usa-se muito isso, eu acho isso horrível, mas é possível. Eu acho que é o que tu dizes no perfil, não é? Eu acredito, tanto a liderança como a inteligência emocional, tudo são coisas que são possíveis de aprender, de treinar. Há pessoas que têm estas características mais inatas, não é? Mas a inteligência emocional é das coisas que nós mais temos que trabalhar nas empresas e que tem um maior impacto naquilo que é a dinâmica das equipas. E eu costumo sempre dizer que nós não temos esse portfólio de ferramentas também não nos foi ensinado na escola, não é? Eu tenho um poema muito interessante, não te vou trazer para aqui porque trouxe para imensos podcasts, mas um bocadinho nesta ótica de ensinam-nos geografia, não nos ensinam a navegar nas nossas emoções, ensinam-nos matemática e não nos ensinam a contar as nossas bênçãos e por aí fora. E nós chegamos à vida adulta e à dinâmica das organizações, nos corredores e a todo lado, e não temos as competências mais básicas para gerir as nossas emoções, não é? Portanto, o objetivo é pô-las ao nosso serviço em vez de nós estarmos ao serviço delas. Acho que sim, acho que é um trabalho, acho que é uma prática que se vai reforçando. Eu costumo sempre dizer que a psicologia positiva reforça aqui uma zona que é o hipocampus, que é a zona associada à criação de novas memórias. Então, se tu praticas essa regulação emocional, se tu praticas esse estado mais de otimismo, ver as situações por uma lente mais otimista, não de viver na La Land, mas perceber que todas as situações, por mais difícil que seja, se calhar até tem uma aprendizagem. Na realidade estás a criar mecanismos de resposta que depois já vão ser cada vez mais rápidos de acionarmos quando enfrentamos a adversidade. Sim, para algumas pessoas é mais fácil, para outras é menos fácil, mas da mesma maneira que se calhar para ti é mais fácil aprender matemática e para mim é muito difícil. Depois tens que treinar mais de acordo com aquilo que é o teu ponto de partida, mas eu acredito que sim. Ou querer muito também, não é? Porque também acho que se tu naturalmente não fores esse tipo de perfil, mas estiveres à frente de uma equipa, não deve ser muito fácil para ti, mas tu tens que querer, tens que perceber que aquilo é importante para o bem-estar da equipa, para os negócios, para o que for, não é? Para que todos estejam bem, ou até saber como se tiveres duas pessoas que não se dão muito bem, que precisam de se dar bem para que a equipa e para que a empresa cresça, não é? Sim. Saberes como é que vais gerir aqueles dois perfis de pessoas e... Sim, e a outra coisa que se calhar é polémica, que é nem sempre vais conseguir ter a situação que tu queres, como líder. E então às vezes tens que ser consequente. Nem todas as pessoas querem fazer melhor. E o grande problema é que nós também andámos a recrutar e a promover ao nível de competências técnicas e a fazer performance reviews ao nível de competências técnicas, e nós devíamos fazer igualmente ao nível de competências de cultura. Fazemos este perfil, é o match perfeito para a nossa cultura, e tantas vezes estamos ali a enrolar uma pessoa e a promover uma pessoa que nós sabemos que não é boa para a organização, e há imensos estudos que revelam que uma pessoa com uma energia muito negativa e que não quer fazer melhor impacta
toda uma equipa, não é? E impacta uma equipa não apenas ao nível da desmotivação, mas impacta uma equipa ao nível de descredibilização daquele líder. Ou seja, este líder não é consequente, então eu posso ter este comportamento porque eu também não vou ter esta consequência. E automaticamente também já criei aqui algum desrespeito e também já não, não é? E portanto temos que ter muito cuidado com isso. E eu às vezes tentamos tudo. Facilitamos tudo, seja ao nível de ferramentas de educação, de desenvolvimento. Se não é possível e a pessoa também não quer fazer melhor, eu acho também o turnover não é mau. Acho que às vezes também temos que ser consequentes e despedir as pessoas, porque às vezes aquela pessoa pode estar ao melhor serviço noutra organização e acho que também não temos de ter medo disso. Exato. Sim, eu acho que isso é super importante. E isso é eliminar um ponto de dor de uma equipa também. Sim, e saberes quando tem que ser assim, quando dizer que não, que é outra coisa que é difícil. dava outros 500, não é? Mas é verdade, muitas pessoas também não sabem dizer, olha... Sim, porque as pessoas evitam o conflito. E eu acho que o conflito não é O conflito é uma fonte de progresso. Não é uma fonte de retrocesso. Na realidade, o conflito é uma fonte de progresso porque é no conflito que nós conseguimos encontrar soluções para o futuro, não é? Por exemplo, a Revolução do 25 de Abril é difícil, foi um conflito, mas se não tivesse havido, nós não tínhamos a vida que temos hoje. E, portanto, eu gosto sempre de olhar para aquilo que é o potencial das situações em vez de ser os problemas. E, para mim, às vezes é mais produtivo teres um conflito numa organização do que ter silêncio, porque muitas vezes o silêncio é mesmo o resultado de um perigo psicológico, de ninguém fala porque já ninguém quer saber, e isso é o pior silêncio, porque aí não encontras soluções nenhumas, aí não andas com nada para a frente, e portanto é uma boa perspectiva. Sim, acho que disseste mesmo a verdade, e que é assim em todo lado, é assim numa família também, não é? Exatamente. Quando as pessoas deixam numa relação, numa família, se deixas de comunicar... É super interessante. E eu acredito mesmo que as pessoas que têm mais dificuldade em lidar com as emoções são muito pessoas que vivem em ambientes assim, em que não há conflito, não se fala, exatamente. Não se conversa sobre, porque depois sobre isso. Associamos o conflito e o feedback a um ataque pessoal. Eu costumo sempre dizer, quando nós mais damos feedback, melhor ficamos a dar. Quando mais recebemos, também melhor ficamos a receber, porque percebemos que é para um bem comum, é para que o nosso comportamento... Primeiro não é sobre nós, é sobre o nosso comportamento. Não é? São coisas completamente distintas. E depois é para um bem comum, não é um ataque pessoal, não é? É para uma construção positiva dessa equipa. Então, percebemos também que um conflito não tem que ser uma coisa que estamos todos aos gritos e todos aos berros, não é? É simplesmente isto é o que eu sinto, isto é o que eu vejo, isto é como isto me impacta, e eu ouço do outro lado igual, e criarmos essa empatia, não é? Lá está, pelos diferentes mapas mentais. E se não chegares a acordo, saberes dizer que não, que eu acho que isso também é importante. Concordamos em discordar. Exatamente, não funciona, esta relação não está a dar, vamos tentar ou separar, ou o que for. Ou criar uma solução diferente. Exatamente. Que sirva ambas as partes, sim. Ficámos aqui até amanhã, não é? Era, ok, já acabou? Já. Obrigada. Foi muito boa esta conversa. Acho que é muito bom também falarmos cada vez mais sobre isto e realmente percebermos que se o nosso trabalho reflete realmente que temos uma disfunção de comportamento ao fim do dia, ou com as nossas famílias, ou se estamos mais irritados e isso está a afetar a nossa vida em casa. O trabalho devia ser fonte de inspiração. Exato. E não fonte de irritação o tempo todo, eu acho que é isso. E de preenchimento, não é? Sim. Porque, lá está, voltamos à questão do propósito, fazes uma coisa que tu gostas, tu passas tanto tempo no trabalho, das duas uma, ou tens a possibilidade de trabalhar menos para não estares sempre às turras, não é? Ou então realmente fazes uma coisa que gostas naquele tempo. Obrigada. Obrigada, Mafalda. Obrigada. E nós vemos no próximo episódio.